Para com esse papinho, tá? Para com esse papinho de que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Para com esse papinho também de que vai ser muito difícil, porque não vai ser muito difícil. Vocês têm um costume, a gente tem um costume, eu tinha um costume de rotular as coisas antes de viver as coisas. A gente enxerga pela ótica dos outros, pela perspectiva do outro, e acredita que o outro tem razão e que o outro tá seguindo o caminho certo. Mas quando a gente vive a parada, quando a gente vivencia a coisa, a gente vê que não é pra tanto. Às vezes é pra mais do que o outro achou, às vezes pra menos. Na maioria das vezes pra menos, tá? Então, eu fiz um vídeo um dia desses aqui, postei. Se você não assistiu, assista meus vídeos, tá? Mas foi um vídeo falando literalmente que a gente observa apenas perspectivas de outras pessoas e coloca nas nossas vidas como se fosse uma perspectiva real da situação, mas às vezes não é. Na maioria das vezes não é, porque é apenas uma perspectiva. A gente segue regras, você segue regras hoje, você segue doutrinas, você segue ideologias de outras pessoas e você toma pra si como se fosse a coisa mais importante da sua vida, mas não é, porque é uma perspectiva de terceiro. Então, se você enxerga, se você analisa hoje essa perspectiva apenas como uma perspectiva, apenas como um ponto de vista, apenas como uma opinião, apenas como uma coisa a ser analisada e a ser vivida, talvez, você muda o jogo, porque você entende, você coloca na sua cabeça finalmente que tudo são perspectivas e tudo depende da ótica que você observa. Lá na minha comunidade eu falo com a galera o seguinte, gente, sempre que a gente tá em reunião eu falo o seguinte, gente, não existe bom e mal. No universo não existe bem e mal. Existe frequência e existe a força que você vibra para com alguma coisa. Por isso que tem muita gente que divulga tigrinho milionário, bilionário. Por isso que tem muita gente que fez merda no passado sem cumprir a penitência que vocês acham que é divina e que vai acontecer. Ah, Nando, mas por quê? Porque existem... Cara, se você acredita hoje que existe um karma, né? Um karma universal, você está um pouco enganado, tá? São fábulas, são meios de as pessoas te privarem de fazer alguma coisa. São meios das pessoas falarem que, de fato, Deus, eles usam o nome de Deus, inclusive, para isso. Deus não vai gostar se você seguir esse caminho. Deus não vai gostar se você for rebelde. Deus não vai gostar se você for da minha igreja. Deus não vai gostar se você tiver muito dinheiro. Deus não vai gostar se você tiver muita experiência de vida. Só que se Deus não fosse gostar de eu ter muita experiência de vida, por que ele me colocaria aqui para viver? Por que ele me colocaria aqui para experienciar as coisas, ensinar, passar adiante, falar de fato uma perspectiva, mostrar uma perspectiva, talvez ruim, talvez boa? O mundo está aqui para você experienciá-lo e não para temê-lo. E sim, acontece muita merda, e sim, tem muita gente ruim no mundo, assim como acontece coisas boas, tem muita gente boa. Se a gente for generalizar toda a narrativa do mundo pela perspectiva de uma pessoa que viveu a vida dela e que não está satisfeita consigo mesmo, ou que viveu a vida dela que tem traumas e tem coisas pesadas pra trabalhar, a gente tá fudido. Você tá fudido. E eu não quero que você fique fudido. Literalmente esse vídeo aqui é pra você acordar pra essa questão, pra esse questionamento e se fazer uma pergunta, né? Eu tô vivendo uma perspectiva de outra pessoa ou eu finalmente comecei a enxergar?